irmãs, é um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com vocês a vitória de Jesus na minha vida. Esse testemunho é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vivi uma experiência sobrenatural com o Senhor alguns anos atrás. A minha mãe sofreu um acidente no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, em que durante esse acidente ela teve o olho dela arrancado pelo estilhaço dos vidros e o volante entrou no abdômen dela. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro pegou o olho dela, colocou no isopor com gelo e levou para o hospital. E ela deu entrada no Hospital Getúlio Vargas. Nesse mesmo dia estava havendo uma reunião do corpo médico, então todos os especialistas estavam lá no hospital naquele momento. Quando souberam da entrada dela e do estado ser gravíssimo, eles pararam a reunião e subiram todos para o centro cirúrgico. Então, junto com a minha mãe, tinha todos os especialistas que ela precisava naquele momento. A cirurgia começou por volta das 20 horas e terminou por volta das 5 horas da manhã. Nesse dia, eu estaria recebendo na minha casa o altar de adoração do budismo, porque eu tinha sido graduada e era a minha vez de receber o altar de adoração. A minha mãe era budista e eu fui pela influência dela sobre a minha vida. Então, eu cancelei essa festa, esse encontro, e fui direto para o hospital. E ninguém do grupo, da minha liderança, me acompanhou até o hospital. Eu fui sozinha. Chegando lá, eu fui atendida e quando me deram a roupa da minha mãe, que ela tinha vestido de manhã quando saiu para trabalhar, e eu percebi a cor que estava toda tomada de sangue, me apavorei e eu tive uma arritmia. Fui socorrida, graças a Deus, cuidaram muito bem de mim e logo eu fiquei bem, graças a Deus. E aí fiquei aguardando o final da cirurgia, que terminou às 5 horas da manhã. Nesse período de espera, eu fui para a janela do hospital e eu tentei ler uma oração, um mantra que a gente recebe no budismo, que é a oração que a gente faz todos os dias. E eu tentei abrir minha boca e não conseguia, meus dentes ficaram cerrados, eu não abria de jeito nenhum. E eu fiquei com raiva e joguei fora o livro. E a primeira oração que veio na minha boca foi o Pai Nosso. Logo que eu terminei o Pai Nosso, o médico, o chefe, veio falar comigo dizendo que a cirurgia finalmente tinha terminado, mas que a minha mãe não tinha nenhuma chance de vida. Então, ele falou para mim, para não te desanimar tanto, ela tem 2% de chance de sobreviver. E eu sugiro a você que retire a sua mãe daqui agora e leve ela para um hospital particular. E eu vou liberar para você um médico cardiologista que vai acompanhar ela na ambulância, vai acompanhar vocês até esse hospital. Providencie o hospital e me avise. E assim foi feito. Minha mãe foi transferida, nós levamos ela para outro hospital. Chegando no bairro da Tijuca, no hospital onde ela foi, que é o Santa Terezinha, ela foi dada, nós chegamos lá e logo na porta tinha um médico aguardando do lado de fora com uma maca, um enfermeiro aguardando a ambulância chegar. E ela foi recebida com toda a atenção, foi levada direto à UTI e logo depois eles me informaram que ela estava em coma e que ela não tinha nenhuma chance de vida. E ali começou a me bater novamente o desespero. E eu saí para fora do hospital e avistei ao longe uma igreja católica. E eu corri até lá, a igreja estava fechada, eu bati na lateral da igreja, na sacristia, esperando que alguém abrisse. E a porta se abriu e uma pessoa me recebeu. O padre estava lá e me recebeu, e o padre estava vestido com vestes brancas, de cabelo grisalho, um sorriso muito bonito e com muita paz, e ele olhou para mim, olhou para os meus olhos e falou: o Senhor tentou te trazer tantas vezes em amor, e pela graça, pela saúde, pela palavra,
e você não veio. Mas é chegada a hora, você veio em dor, mas o Senhor está aqui para te receber. E aí ele me mostrou uma cruz na sacristia que estava vazia. Estava na parede vazia. E ele olhou para mim e falou assim, tá vendo aquela cruz? Ele não está mais nesse madeiro, ele está aqui, ele está te ouvindo. E ele vai curar a tua mãe. Ele pode fazer isso. Só ele pode fazer isso. Até aquele momento eu não tinha dito ainda o que eu estava fazendo ali. Qual era o motivo da minha visita àquela igreja. E ele falou, se você crer de todo o teu coração e aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, a sua mãe viverá. E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Ele falou, é só fazer uma oração. Eu vou fazer e você faz junto comigo. E assim foi feito. Ele fez a oração de confissão comigo e eu repeti as palavras que ele falava e de todo o meu coração eu pedia para que Deus curasse e desse vida à minha mãe. E eu pedi com muita força, porque a dor no meu peito era muito grande. E aí, logo que terminamos a oração, tinha um banco de madeira na sacristia, ele deitou na ponta, ele falou, deite aqui, porque você precisa descansar. E eu repousei a cabeça no colo dele. E ele alisava o meu cabelo, e ele louvava e ele orava ao mesmo tempo. Era uma coisa extraordinária. E ali eu fiquei por alguns minutos. E aí, logo depois, passou um tempo, eu levantei, ele falou assim, você precisa ter fé. E para você ter fé, será necessário você fazer um jejum. Você aceita fazer um jejum? Eu pedi para que ele me explicasse o que era o jejum. E ele me explicou exatamente o que era o jejum. E ele falou comigo, olha, você vai ficar sem beber e sem comer até que seja chegado a hora. Eu vou te avisar qual é a hora. E ele falou, você crê e você aceita? Eu falei assim, a minha mãe viverá? Ele falou, vai viver. Eu falei assim, então eu aceito. Ele falou, na sua boca não vai entrar nem comida e nem bebida. Eu falei, eu aceito. E logo que eu aceitei, ele fez uma oração comigo, impondo as mãos sobre a minha cabeça, me abençoou e falou, agora vai em paz. Chegando no hospital, eles vão falar para você que a sua mãe não tem mais chance nenhuma de vida, mas você vai se fortalecer de fé e vai ficar firme. Amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário. E eu saí mais tranquila daquela igreja e eu voltei para o hospital. Cheguei no hospital, o diretor estava me esperando e ele falou comigo que ele reservou um quarto para que eu pudesse ficar ali, aguardando a situação da minha mãe. Ele falou assim, sua mãe está na UTI, não é normal nós cedermos um quarto para os familiares, mas eu não sei porquê, mas eu vou ceder um para você. E eu vou pedir para que levem o café, o almoço e o jantar para você todos os dias, tá bom? Eu falei, tudo bem. E aí agradeci e subi, ele foi comigo até o quarto e me deixou lá. Todos os dias chegava para mim almoço, café, almoço e jantar. E na minha boca eu só colocava água para escovar o dente. E por incrível que pareça, eu não tive sede e eu não tive fome. No dia seguinte eu fui até a igreja no horário combinado. Quando eu ia bater na porta, ele abriu, ele falou, pode entrar, que ele continua aqui te esperando. E aí ele orava comigo e conversava comigo sobre o que ia acontecer com a minha mãe. E sempre orava comigo, me abençoava, me pedindo fé para Deus, para que eu pudesse me manter firme em fé e firme no jejum. E aí eu voltava para o hospital. Bom, isso sucedeu por uma semana, quase uma semana, desculpe. No 7º dia, eu sem comer, sem beber, ele chegou para mim e falou assim, é chegada a hora, hoje é o dia, você chegará de volta ao hospital e o médico vai te procurar dizendo que levará a tua mãe para o centro cirúrgico, porque ela está com uma hemorragia e eles não sabem dizer o que é. Mas o Senhor é contigo. Na sua bolsa tem uma carteirinha, você vai pegar essa carteirinha e vai mostrar para eles. E eles vão te autorizar a entrar na cirurgia.
e lá você verá a glória de Deus. E ele me abençoou, pedi a Deus que me enchesse de fé. E assim aconteceu. Eu saí dali cheia de fé, crendo que Deus estava comigo. E eu voltei para o hospital. Chegando no hospital, o médico me procurou, falou: onde você estava? Eu estava à sua procura. Eu preciso levar sua mãe, ela está perdendo muito sangue. Já havíamos feito uma cirurgia nela nessa semana, mas não deu certo e a gente não consegue encontrar resposta e ela só perde sangue. Ela está tomando 5 litros de sangue por dia e não está resolvendo. E eu abri a minha bolsa e peguei a carteirinha do COREM, que é o Conselho de Enfermagem, porque eu tinha feito enfermagem. E mostrei para ele e falei: eu vou entrar na cirurgia. Ele falou para mim: olha, você não deve participar porque é uma laparoscopia e vai ser uma cirurgia lenta, demorada, e eu vou abrir a sua mãe, você não vai aguentar. Eu falei: não, eu vou aguentar, eu vou entrar. Ele falou: então vamos fazer um acordo. Se você cair dura no chão, lá você vai ficar, porque eu não vou deixar de assistir a sua mãe para te socorrer. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: então pode subir, vai se escovando, eu já vou atrás. E aí eu fui para o centro cirúrgico, já tinha a liberação dele, entrei, comecei a me lavar, me escovar, me vestir, entrei dentro da sala de cirurgia. Minha mãe já estava na maca, praticamente morta. Quando eu olhei a minha mãe ali, eu senti um aperto, uma facada no coração, uma coisa muito esquisita, muito difícil para mim ver aquela situação. E estava a enfermeira, estava o anestesista, ele já tinha cuidado dela e ele falou assim: olha, ela já está pronta para a cirurgia. Você vai aguentar? Eu falei: eu vou. Ele falou: só um minutinho que eu vou sair para tomar um copo d'água, já volto. A enfermeira saiu para pegar um material que ainda faltava e eu fiquei sozinha com a minha mãe na sala de cirurgia. Naquele momento eu olhei para a parede e eu falei: Deus, se você existe mesmo, você vai me provar agora. Eu quero a minha mãe de volta. Eu quero o olho dela de volta, porque o olho dela foi colocado apenas para que não ficasse buraco. Mas o oftalmologista falou que era impossível a minha mãe voltar a enxergar. E eu falei: Deus, eu quero o olho dela de volta. Eu quero a minha mãe salva, eu não tenho pai. Eu preciso dela. Eu sou filha única, eu preciso dela. Se você fizer isso, Deus, a todo aquele que eu encontrar, eu vou falar que você é bom, que você é misericordioso, que você cura, que você liberta e que você ressuscita. E eu vou te amar o resto da minha vida. Mas se você não fizer isso, eu vou te odiar o resto da minha vida e eu vou falar a todo que eu encontrar que você não presta, que você não vale nada, que você não tem poder para nada, você não tem unção para nada. Então é a chance que eu te dou, é agora. Não tem outro dia, não tem outro momento. Quando eu terminei, entrou o anestesista e logo em seguida entrou o médico. E ele olhou para mim, ele falou: podemos? Eu falei: podemos. E ele começou a cirurgia. Quando ele passou o bisturi na barriga da minha mãe, na região do abdômen, de cima e embaixo, começou a subir um fogo na ponta dos pés meus. Um fogo muito forte, eu fui sentindo uma queimação muito forte do dedinho dos pés, foi subindo pelas minhas pernas, foi subindo pelo meu corpo, eu fui sentindo um arder, um fogo muito forte por aqui. E eu senti os cabelos arrepiados, e aí ele olhou para trás, o médico olhou para trás e falou: tá tudo bem? Eu virei para ele e falei: vai no intestino dela. E ele falou: como? Eu falei: vai no intestino dela. E aí o médico auxiliar quis discutir, falando: como que eu vou ouvir uma enfermeirinha de nada me dar lição de moral, me ensinar a trabalhar? E aí eu virei para esse médico auxiliar e falei assim: meu rapaz, toda a sua vida você só falou, você não escuta ninguém, é chegada a hora de você ouvir. E aí o médico-chefe chegou para ele e falou assim: bem feito, o que ela está falando é verdade, você nunca ouviu ninguém, tanto que você está em fase de separação agora, porque nem sua mulher te suporta, você não me ouve, você não ouve ninguém. Mas eu vou fazer o que ela está falando, porque tem algum espírito nela. Você ia no intestino dessa mulher? Eu não ia, você também não ia. E eu vou ver, vai que esse espírito aí, porque ela está com algum espírito, vai que esse espírito aí está falando para a gente fazer o que é certo.
eu vou no intestino dela. E aí ele começou a colocar o intestino da minha mãe para fora. Quando chegou na última parte do intestino, uma parte estava necrosada. E aí quando eu vi a parte necrosada, eu falei, corta e une as duas pontas. Aí ele olhou para trás para mim e falou assim, cortar, eu nunca cortei intestino. E eu repeti, corta e une as duas pontas. Ele falou, eu vou cortar. E aí ele pegou a tesoura, cortou, uniu as duas pontas, costurou. Quando ele terminou de costurar, eu falei, agora vai na pleura, lá você encontrará 5 litros de sangue. Você vai aspirar, lavar com soro e secar com compressa. E ele falou, na pleura, e eu só repetia, na pleura. E o médico auxiliar falou assim, tá bom, não vou falar mais nada, né, porque aqui não dá para eu falar mais nada. E aí o médico-chefe falou assim, eu vou seguir o que ela está falando. E quando ele foi na pleura, ele olhou para trás e ele falou assim, como você acertou? Tem em média aqui 5 litros de sangue. Quando ele aspirou, dentro do centro cirúrgico sempre tem um vidro que dá mais ou menos 5 litros. Ele aspirou, lavou com soro, secou. E aí, quando ele terminou de fazer isso, ele olhou para trás. E aí eu falei para ele assim, agora ela não mais morrerá. Quando eu falei isso, o fogo que havia subido começou a descer. Eu sentia o fogo saindo assim de mim. Quando o fogo chegou na ponta dos pés, eu desmaiei na sala de cirurgia. Quando eu acordei, eu já estava no quarto. E aí esse médico, o chefe, entrou no quarto e me acordou, me chamou. Ele falou, acorda, eu preciso falar com você. Eu quero saber que espírito é aquele que estava em você. Chama ele para mim, que eu preciso falar com ele. Eu falei, que espírito? Aí ele falou assim, o que estava em você, porque tudo que você falou deu certo. Eu vou te contar, senta aí. Aí eu sentei na cama e ele começou a chorar. Ele falou que quando ele saiu da sala de cirurgia, que ela foi para a sala de repouso pós-cirúrgico, ele foi se trocar, ele passou na sala e ele olhou para minha mãe, minha mãe abriu o olho e ele chegou perto dela para saber se ela estava bem. E ela olhou para ele e falou assim, eu quero um prato de arroz com feijão. E aí ele falou, o quê? Ela falou, se é isso, eu quero um prato de arroz com feijão. Ele falou assim, você tá me vendo? Ela falou assim, você pensa que eu sou cega? Eu quero um prato de arroz com feijão, eu tô com fome. E eu não tinha atitude, Cláudia, eu comecei a chorar. E a enfermeira veio pedir para chamar o oftalmologista para fazer um exame nela. E você não vai acreditar, sua mãe está enxergando. Sabe aquele olho que caiu, que foi colocado lá no Hospital Souza Aguiar, então, no lugar, e que ela jamais iria enxergar? Então, a sua mãe está enxergando. Fizemos todos os exames e ela está enxergando. E detalhe, ela está tão bem que daqui a pouco eu já vou descê-la para cá. Então, eu te digo, eu vivi 45 anos de medicina e era impossível sua mãe sobreviver. Então, por favor, chame aquele espírito que eu quero isso na minha vida, porque isso eu nunca experimentei. Houve um milagre. A medicina jamais poderia fazer isso pela sua mãe. Impossível de fazer. Impossível de fazer. Eu fiz todos os exames que eu podia. Tomografia, ressonância, nada condenava, nada aparecia nos exames dela. Se não fosse a indicação desse espírito que estava em você, a sua mãe já estaria morta uma hora dessa. E aí, nesse momento, bate na porta o médico auxiliar. E ele chegou e se jogou no chão e falou assim, eu quero pedir perdão e eu quero esse espírito na minha vida. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com aqueles dois. Aí entrou no quarto a minha tia, cristã, evangélica. E eu contei para ela tudo que tinha acontecido e ela sabiamente falou assim, eu sei o que vocês querem. Vocês querem o Deus Todo-Poderoso, o único que poderia salvar minha irmã. E ela falou, vocês querem fazer oração de confissão, entregar a vida de vocês ao Senhor? E os dois falaram, nós queremos. E aí ela fez a oração de confissão com os médicos e creiam, eles aceitaram. E ali eles choraram e ficaram um bom tempo. E eu me alegrei por tantas coisas, me alegrei pela vida deles, me alegrei pela vida da minha mãe. Eu falei, Deus me fez lembrar da oração que eu tinha feito. Oração? Será que é oração?
ou foi acusação, né? Analisando bem agora, eu acho que eu não orei, eu acho que eu acusei Jesus e ele salvou a minha mãe com toda a misericórdia, porque ele poderia ter me feito morrer ali, naquele momento, mas ele teve misericórdia da minha vida. Então esses dois aceitaram Jesus e aí passou-se um tempo, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a falar com o padre. E aí antes da minha mãe descer, eu corri no hospital, na igreja. Cheguei na igreja, bati na porta, estava fechada, não era hora de missa, bati na lateral, na sacristia, e ninguém abria, eu quase esmurrei a porta, naquela alegria, na ansiedade de falar com o padre. Aí nisso abre a porta o zelador com uma vassoura na mão, um balde com água, um pano, e ele falou, o que foi, minha filha? Eu falei, eu quero que fale que chame o padre, eu preciso contar para ele o que aconteceu. E ele falou, mas o padre essa hora está descansando, eu não consigo chamá-lo agora. Não, chama. Eu atrasei um pouquinho, mas sempre eu falo com ele, próximo desse horário. Ele está aí dentro, chama ele. Não, filho, agora ele está descansando. Eu falei, não, eu quero falar com ele, chama, ele precisa saber que minha mãe viveu. Ele precisa saber que minha mãe está enxergando, ele não sabe que a minha mãe está enxergando. E eu fiquei insistindo com o zelador, aí nisso chega o padre. O padre que veio era branco, baixinho, de vestes verdes e bem senhorzinho. E aí ele falou, ó padre, aqui quem tá aqui, essa mulher tá aqui insistindo em falar contigo, diz que vem todo dia aqui, que marca contigo aqui todo dia à tarde, eu tô falando pra ela que isso não tem como, que o senhor tá descansando. Eu falei, não, mas não é esse padre aí não. Chama o outro, ô padre, chama o seu colega. Não é você não, o senhor me desculpa, mas não é você. É um de cabelos grisalhos, moreno, parecido com a minha cor. Ele tem cabelos grisalhos, um sorriso bonito, vestes brancas. Aí o padre olhou para mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, estou. Ele falou, de onde você está vindo? Eu falei, do hospital. Ele falou, ah, tá. Você tá vindo do hospital? Eu falei, tô. E você esteve aqui na minha sacristia todos os dias à tarde, essa semana inteira. Eu falei, eu encontrava com ele aqui. Inclusive, tá vendo aquela cruz ali, padre? Ele falou que Jesus não está mais ali, que Jesus saiu do madeiro, que Jesus vive e que ele estava aqui comigo. Ele falou isso na minha sacristia. Eu falei, falou, padre. Inclusive, eu fiz uma oração de confissão, aceitando Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ele falou, ele fez isso aqui dentro. Eu falei, aqui dentro. Aí ele falou assim, filhinha, eu acho melhor você voltar ao hospital e falar com o médico que você está estressada, que você está cansada. Pede a ele para te dar um relaxante, para você dar uma relaxada, viu, filha? Eu quero te dizer que Deus é contigo, viu? Vai em paz e que você seja muito feliz. E aí eu abaixei a cabeça, eu saí triste. E eu fui pela calçada falando, Jesus, eu não tô louca. A minha mãe vive. A minha mãe tá lá enxergando. É tudo real. É tudo real. O que tá acontecendo? Esse padre é doido. Ele não entende. Por que ele não chamou outro padre? Por que essa má vontade de não querer me atender? E aí eu cheguei na porta do hospital e falei com segurança. E eu falei, segurança, você lembra que eu vinha todo dia, porque ele ficou sabendo do caso da minha mãe. Eu falei, você lembra? Todo dia que eu passava aqui pela frente, ia até aquela igreja. Ele falou, lembro, você ia todo dia, inclusive, filha, como tem uma favela aqui perto, eu sempre ficava de olho em você. Ou esperava você entrar na igreja e aí eu entrava para dentro do hospital todo dia. Eu nem te falei isso, mas eu fazia isso todo dia. E você foi lá assim todos os dias. Mas graças a Deus que a sua mãe está curada, já estou sabendo, porque agora todo o hospital está sabendo o que aconteceu com a tua mãe. Inclusive, tem visitas aqui que já ficaram sabendo que estão querendo subir para ir no quarto para ver tua mãe. E aí eu falei, mas o padre não estava lá e o outro não acreditava que eu ia todos os dias. Aí nisso chegou o pastor da minha tia para me visitar. E eu contei para ele. Ele começou a chorar. E eu não entendia porque ele estava chorando. E ele falou assim, filha,
eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor há muitos anos, já vai fazer 50 anos, e eu sempre pedi a Deus para ver um anjo, para falar com um anjo. E eu nunca tive esse privilégio. O que eu quero te dizer é que você esteve esses 7 dias com um anjo. Foi ele que apresentou Jesus para você. E eu me sinto envergonhado de saber que Jesus teve que fazer isso para te salvar, e eu aqui na terra, e tantos de nós aqui na terra. Mas também, ao mesmo tempo, me traz conforto de saber que quando o Senhor escolhe, Ele escolhe e Ele envia o exército que Ele quer para levar essa vida para Ele. E foi isso que Ele fez com você. E glória a Deus por isso. Então, irmãs, eu quero dizer para vocês, hoje, a minha mãe, ela está viva. E 2 pontos do olho dela não caíram. E ela lava, mexe, passa maquiagem, e eles continuam lá, eles não caem de jeito nenhum. E eu falo para ela, mãe, sabe por que não cai? Para Deus te mostrar que Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus dos teus olhos. Ele te deu vida, te deu vista para você andar com Ele agora. Ela tem a cicatriz até hoje. Ela teve traumatismo craniano, que, desculpa, eu esqueci de relatar, que foi um dos problemas além da hemorragia interna. Ela perdeu o baço, hoje vive sem o baço. E hoje ela tem os exames dela antes, após o acidente, após a batida, com traumatismo craniano, e a ressonância magnética do cérebro, mostrando que o cérebro está absolutamente normal, sendo que o médico falou para mim, mesmo que a sua mãe vivesse com o traumatismo craniano que ela estava, ela não seria uma pessoa normal. E hoje, minhas irmãs, a minha mãe é normal, para a honra e glória do nome do Senhor. Traumatismo craniano foi embora. Vista, o Senhor devolveu de novo. Ela que estava cega, o Senhor lhe deu a vista de novo. E eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de fortalecer você em fé, para que você creia que não importa o problema, não importa a luta, não importa a dificuldade. O nosso Deus é maior do que qualquer problema. Creia, tenha fé. E se querem saber, 7 dias de jejum, eu não perdi 1 grama. Claro que hoje eu brinco, né? Eu falo, Jesus, eu poderia ter perdido uns quilinhos para aproveitar, né? Mas glória a Deus por isso, porque eu não tive fome, não tive sede. Olha como Jesus é bom. E se vocês analisarem todo o meu testemunho, vocês vão perceber que Deus estava presente em cada detalhe. Deus é Deus. Até quando eu tive um encontro com um budista que foi da liderança me procurar depois de uns dias no hospital, que eu falei para ele o que eu estava fazendo, indo na igreja todos os dias. Ele chegou para mim e falou, sabe onde está esse Jesus que você foi procurar? Ele está debaixo dos meus pés. E aí ele fez isso, irmãs, ó, com o pé dele, com os pés dele. E aquilo para mim foi uma facada. Ele falou, onde está o corpo desse cara? Aonde ele está? Agora que você for buscá-lo, fique sabendo que a sua mãe vai morrer. Imagina, eu em pânico, em desespero, ouvi isso de uma pessoa tão sem sabedoria, né? Mas Deus há de ter misericórdia dele. Nunca mais eu o vi, tentei procurá-lo, mas ele não me atendeu. Mas eu peço a Deus para que o Senhor o livre, dê a chance dele ter um encontro com ele, porque eu tive um encontro com o meu Deus e eu sou apaixonada pelo meu Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando para vocês, mais uma vez, sobre o que Deus fez na minha vida. Eu amo de paixão esse cara. Ele é muito bom e, como diz a minha avó, Jesus é um fofo. Muito obrigada, boa tarde a todas vocês.